O método de Shop Floor Management se baseia em 6 princípios. Então, ao longo dessa aula, eu vou mostrar os 6 princípios para vocês. Então, eu vou mostrando o princípio e como aplicá-lo na prática. Então, vamos ao primeiro princípio. O primeiro princípio a gente chama de Centro de Informações e Comunicação. É a Central de Informação e Comunicação. O que acontece? O primeiro princípio, basicamente, é você criar um centro de informações onde a sua equipe ou os seus liderados tenham a mesma informação que você detém. Então, é basicamente você criar um quadro de gestão visual expondo todas as informações necessárias para o processo. Que tipo de informações são necessárias para o processo? A gente divide essa central de informações em basicamente 5 etapas, tá legal? A primeira etapa desse quadro de gerenciamento visual, basicamente, é você orientar os seus liderados sobre as entradas, o processamento e as saídas do seu processo. Vou dar um exemplo bem simples. Digamos que a sua equipe tem uma atividade e um pedido a ser feito para um cliente. Quando eu falo cliente, vamos lembrar que nós temos 2 tipos de cliente, tanto cliente interno quanto externo. Então, se você trabalhar numa área e justamente você envia informações ou mesmo produtos para uma próxima área, essa próxima área que você está enviando produtos justamente é o seu cliente interno. Claro que se você entregar o seu produto ou a sua atividade para um cliente, um consumidor final, esse seria o cliente externo. Então, basta você identificar qual que é o seu cliente, ou seja, para quem você envia informações, envia produtos e você saber que esta é a sua saída do seu processo. O seu processo basicamente são todas as etapas que você passa para atender a um pedido desse cliente. E as entradas do seu processo justamente são todas as informações, materiais e enfim, produtos e itens que você precisa ter para poder processar esse pedido do seu cliente. Então, quando você fizer um mapeamento de quais são as suas entradas, quais são as atividades da sua equipe e quais são as entregas, quais são as saídas, você consegue fazer a primeira parte desse gerenciamento visual. Esse gerenciamento visual é basicamente você monitorar essas 3 fases. Ou seja, será que os materiais estão chegando no prazo que precisam, na qualidade que deveria chegar, enfim, na quantidade que deveria chegar? O seu processo ele está acontecendo na velocidade que deveria acontecer, na produtividade que deveria acontecer, na própria qualidade que seu processo deveria acontecer. Então você tem que observar as suas atividades e monitorá-las. E as saídas, se os seus clientes receberam no prazo correto, se eles estão satisfeitos, se você entregou conforme o requisito do seu cliente. Então todas essas questões nós vamos ver nesse primeiro princípio e na primeira parte desse quadro de gerenciamento visual, que é justamente a parte de ordens. Ou seja, todas as ordens que você recebe e se você monitora se você está entregando no prazo ou não. Quando você distribui isso em um quadro de gestão visual, fica muito mais claro, tanto para você quanto para a sua equipe, se você está entregando as peças corretamente. Então deixe claro todas essas informações no quadro de gestão visual. Até porque quando a equipe olhar para o quadro de gestão visual, ela vai saber que algum material está atrasado e qual que é o comentário daquele fornecedor. Combinado? Depois que eu passar pelos princípios da metodologia, eu vou mostrar para vocês como implementar essa metodologia. Então, na implementação, eu vou mostrar como que usa esse quadro de gestão visual. Combinado? A segunda parte desse gerenciamento visual é a parte de indicadores. O que são indicadores? Uma forma bem simples de você criar um indicador é justamente você identificar uma saída do seu processo e dividir por uma entrada do seu processo. Lembra que eu comentei que uma das entradas pode ser algum tipo de material, tempo ou mesmo até a mão de obra. E uma saída é você entregar a sua atividade, entregar o seu produto. Então basta dividir uma saída do seu processo por uma entrada que você terá um indicador. Nessa segunda parte do quadro, você vai colocar todos os indicadores relevantes à sua área e não à organização. Vou dar um exemplo muito claro de um erro que as pessoas cometem quando colocam indicadores expostos em uma área. Digamos que você é uma área de execução, ou seja, você faz alguma atividade, porém, dentro dessas atividades você não vende um produto para o seu cliente. Do que adianta você ter um indicador de vendas para a sua equipe se a sua equipe não consegue atuar em cima desse indicador? Então é muito importante que quando você criar indicadores, todos os indicadores expostos para a sua equipe são indicadores que a sua equipe tem condições de atuar para melhorar. Porque do que adianta você ter um indicador exposto se a sua equipe não consegue atuar em cima deles? Tá legal? Então, esse é o primeiro ponto, é a primeira dica sobre indicadores. A segunda dica sobre indicadores que eu comento é que o indicador ele deve ser no máximo semanal, tá? A grande sacada é que se ele fosse um indicador diário. Por que motivo? Todo indicador mensal, trimestral ou mesmo anual são indicadores que mostram o passado, tá?
Quando você olha um indicador mensal, basicamente você está olhando para um retrovisor, você está olhando para o passado. Então já foi. Então a grande sacada da metodologia Shopfloor é justamente você ter uma maior frequência de análise dos indicadores, justamente para poder tomar iniciativas diárias e dinâmicas para você não, enfim, ter uma surpresa aí no final do mês com um resultado ruim. Então, se possível, todos os indicadores que você criar para a sua área, tente, na verdade, colocá-los de forma diária e atuar de forma diária em cima dos indicadores. Outro aspecto muito importante desse primeiro princípio do método de Shopfloor Management, a terceira parte desse gerenciamento visual do método de Shopfloor Management é justamente você colocar uma parte de solução de problemas. Então tenha em seu quadro de gestão visual também um local onde você vai listar todos os problemas que vem acontecendo diariamente com a sua equipe. Então, quando for escrever o problema, deixe claro para a sua equipe que elas devem sim levantar todos os problemas que acontecem diariamente. Quando eu falo todos os problemas, são problemas minúsculos, sim. Então, por exemplo, o computador travou, eu não consegui a quantidade de material correto, o material veio em más condições de uso, a ferramenta quebrou. São coisas simples que acontecem no dia a dia, você também tem que colocar nessa lista de ações. Eu vou explicar para vocês depois o princípio da priorização, como você pegar toda essa lista de problemas e priorizar como atacar os problemas, combinado? Essa terceira parte do quadro é justamente uma parte onde colocar todos os problemas justamente para toda a equipe entender quais são os problemas daquela área. Vocês vão identificar qual é o principal problema daquela área e tratar aquele problema com uma solução excelente. O que seria uma solução excelente para aquele problema? Quando um problema volta a acontecer, ou seja, você teve alguma ação, você teve uma solução e aquele problema é recorrente, ou seja, ele volta a acontecer, você não solucionou o problema de forma excelente. Então é muito importante que você selecione pelo menos aí os 3 principais problemas da área, solucionem ele de forma excelente, ou seja, que ele não volte a acontecer. Essa é a terceira parte do seu quadro de gerenciamento visual, que está dentro do princípio de Centro de Informações e Comunicação do método Shopfloor Management. A quarta etapa do gerenciamento visual do Shopfloor Management, que nós estamos no primeiro princípio aí, que é a parte de Central de Informações e Comunicação, é justamente o planejamento estratégico da área. O que seria um planejamento estratégico da área? Se você não sabe como desenvolver um planejamento estratégico, volta lá no meu canal, eu dei uma aula exclusiva sobre o método North Star, ou seja, sobre o método de planejamento estratégico. Lá naquela aula eu demonstro passo a passo de como você implementar um planejamento estratégico para poder colocar no seu gerenciamento visual. Tá combinado? Mas basicamente o que teria nessa quarta parte? Nessa quarta parte você teria qual que é a sua missão como empresa e missão como área, ou seja, aquilo que a sua razão de existência, né? O porquê que a sua área existe, o porquê que, enfim, a sua empresa precisa da sua área, qual que é a grande missão da sua área com relação à empresa. Depois da missão nós temos a visão. A visão já é algo atingível, ou seja, nesse ano quais são as metas, ou esse ano qual que é o planejamento estratégico para a sua área. A sua área precisa reduzir custos, a sua área precisa aumentar a produtividade, a sua área precisa melhorar a qualidade, o atendimento ao cliente. Qual é o planejamento estratégico para a sua área para caminhar em direção à missão que a sua área tem dentro da sua empresa? E justamente depois desses 2 tópicos nós temos o terceiro, que é o plano diretor. Que é o quê? Todas as ações que você vai tomar esse ano para melhorar a sua área. Então, essa quarta parte do quadro, basicamente, é você identificar todas as melhorias que você quer fazer durante o ano e separá-las aí semanalmente para você monitorar e criar um ritmo de melhoria constante na sua área. Justamente para você nunca esquecer de melhorar, tá legal? Esse é o quarto ponto aí do gerenciamento visual, que é o primeiro princípio da metodologia do Shopfloor Management. A quinta parte do quadro de gerenciamento visual é uma parte de centro de informações, ou seja, neste local você vai colocar informações relevantes para a equipe. Então, por exemplo, um comunicado interno da empresa, um comunicado externo de algum acontecimento externo que venha a impactar aquela área, ou mesmo você pode colocar informações de lista de presença, agenda, dicas de como, enfim, escalar problemas, dicas de procedimento e padrões que estão criados na área, que foram atualizados na área. Então é um centro de informações para a sua equipe. Dentro do primeiro princípio, após a criação desse quadro de gerenciamento visual, é muito importante que você faça reuniões diárias em frente a esse quadro. O que significa reuniões diárias em frente ao quadro?
É basicamente você todo dia, ao chegar para trabalhar, você reúne a equipe. Se a sua equipe for online ou mesmo não física, você faz também aí um call com a sua equipe em frente a esse quadro de gestão visual. E aí você vai passar em cada etapa que eu comentei. Então, inicialmente, você vai perguntar para a equipe em qual atividade a pessoa está, qual atividade ela está fazendo e, em contrapartida, você vai monitorando conforme os pedidos que estão expostos no seu quadro de gestão visual. Na segunda parte, você vai comentar dos indicadores para ver se algum indicador está saindo aí do controle, não está conforme o plano ou os resultados que a sua equipe precisa. Em terceiro aspecto, você vai perguntar para a sua equipe se eles tiveram algum problema no dia anterior, justamente para você colocar no quadro e fazer o monitoramento dos problemas recorrentes. No quarta etapa, você vai relembrá-los que essa semana ou na semana que vem tem uma melhoria a ser feita diante do planejamento estratégico e, por fim, você finaliza a reunião. Essas reuniões diárias devem ser muito rápidas, em torno de 15 a 20 minutos todos os dias, e é muito importante que as pessoas que participam não sejam uma quantidade elevada de pessoas, então eu sugiro aí entre 8 e no máximo 15 pessoas, mas o mais importante da reunião é que você tenha pessoas de todas as partes envolvidas no seu processo. Então lembra que nós mapeamos as entradas do processo e a saída do seu processo. É muito importante que você tenha todas as pessoas que são envolvidas nessas entradas e nessas saídas. Então, por exemplo, se você recebe material de uma segunda área, é muito importante que nessa reunião você tenha um representante dessa área nessa reunião. Até porque se você tiver alguma dúvida sobre aquela entrada, você já pode perguntar para essa pessoa na reunião. E assim acontece com todas as etapas do seu processo. Então, digamos que a sua atividade aí tem 5 etapas e você tem um representante de cada etapa. É muito importante que você tenha pelo menos uma pessoa que represente cada etapa para mostrar como estão indo as atividades nestas áreas. Outro aspecto muito interessante sobre a reunião diária é que ela deve ser uma reunião e não uma apresentação. Qual que é a grande diferença entre os dois? A apresentação é quando o líder da área só o líder da área fala e as pessoas, enfim, não comentam nada sobre o que a liderança falou. Então é muito importante que você troque uma apresentação para uma reunião, ou seja, você tem que fazer mais com que a sua equipe fale do que você mesmo. Mesmo que você saiba a resposta ou saiba como estão as atividades, deixe com que a sua equipe comente como está a atividade e a atualização venha da própria equipe. Outro aspecto dessa metodologia, desse primeiro princípio do Shop Floor Management, é você criar toda uma estrutura de reuniões na sua organização, justamente para qual motivo? A grande diferença entre uma empresa que não utiliza o método do Shop Floor Management e uma empresa que usa esse método de gestão de liderança novo é o seguinte: todas as reuniões que acontecem em uma organização, elas são sistemáticas, ou seja, todas as reuniões necessárias para os processos acontecerem já estão programadas. E todas as reuniões que não são necessárias são reuniões específicas que tem que deixar em segundo plano. Vou te dar um exemplo muito simples. Digamos que na sua organização você tem um diretor, um gerente, um supervisor e tem a execução. Então, a cada nível você vai ter um quadro de gerenciamento visual, onde o seu supervisor vai fazer uma reunião diária com os seus liderados, com a sua equipe. Depois dessa reunião, você vai ter uma segunda reunião, onde o seu coordenador ou o seu gerente vai fazer as reuniões com os seus supervisores. E acima dos supervisores, você vai ter uma reunião do diretor com os seus gerentes. Isso deve acontecer diariamente, tá legal? Essa subida de informação e essa descida de informação. Então, a grande sacada desse primeiro princípio do Shop Floor Management é você fazer uma comunicação diária entre todos os níveis da organização. Combinado? É muito importante que, enfim, 80%, 90% das necessidades de cada área sejam resolvidas aí nos níveis mais inferiores. Mas essa comunicação diária deve existir. Por isso que eu falo que todas as reuniões sistemáticas devem ser feitas através do Shop Floor Management. Toda e qualquer reunião que for criada fora dessa estrutura de Shop Floor Management provavelmente é alguma falha de comunicação interna. Eu já vi muitos casos em empresas que implementaram o Shop Floor Management que acabaram, enfim, cortando o e-mail, ou seja, toda e qualquer informação necessária para o seu trabalho você teria que participar em uma reunião de uma segunda área. Então, vou te dar um exemplo muito simples. Digamos que nós temos uma área de manutenção, enfim, de TI, enfim, é uma área que atende as outras áreas, uma área de suporte. E nós temos uma área que faz as atividades. Nessa área de TI, de manutenção, digamos que tem um representante que participa nas reuniões das áreas.
Quando ele participa dessas pequenas reuniões das áreas, ele coleta a demanda e a informação do que ele tem que fazer naquela área. Então, justamente, essa conexão é muito mais importante porque ela gera uma comunicação efetiva. Vou te dar um exemplo. Digamos que essa área da manutenção, ela receba diversos pedidos aí para poder atender os clientes por e-mail ou mesmo por telefone. E aí o que acontece? Essa área da manutenção acaba por criar os seus procedimentos. Então ele fala que ele tem que atender em apenas 4 horas, ele cria um senso de priorização de atendimento. E o que acontece? Às vezes uma área, mesmo que colocou um pedido para hoje, e depois colocou um pedido, enfim, para amanhã, entre os dois, digamos que a área da manutenção priorizou de uma forma. Porém, a área que precisa dos dois pedidos, elas querem um dos dois mais urgente, até porque ela quer, enfim, atuar de uma forma diferente. Esses pequenos detalhes, esses pequenos problemas, eles só são resolvidos quando as pessoas se comunicam. Então, assim, independente da priorização da manutenção, se nós tivéssemos uma pessoa da manutenção que participasse na área efetivamente, ela saberia que dentre as duas atividades, qual era a mais prioritária para a área. E muito importante, quem colocou a primeira atividade, quem colocou a segunda atividade, também saberia qual atividade vai ser feita ou qual não vai ser feita. Então, cria uma comunicação muito mais efetiva.